ontem eu estava conversando com o Glauber Braga, que é um deputado por quem eu tenho um imenso respeito. Eu também. E a gente bateu um papo super importante, falando a respeito das manifestações que estão programadas para o final de semana. O Glauber é favorável a essas manifestações e eu estava tentando argumentar em relação à questão da gente ficar ligado, né, e de ficar bastante alerta, porque talvez essas manifestações possam ser uma grande armadilha para a democracia brasileira. Então, quando eu resolvi te convidar, eu queria também que você explanasse um pouco a sua percepção em relação a essa questão das manifestações de domingo, né, aos riscos que nós estamos correndo na nossa democracia, e aí a gente pode ir aprofundando com outras pautas em relação, óbvio, à pandemia que está inserida dentro dessas manifestações, coronavírus, as atitudes do governo Bolsonaro em relação a como conduzir o Brasil nessa crise, e falar também, obviamente, das questões que inspiram o Brasil nesse momento, que são os atos que estão acontecendo nos Estados Unidos e que podem ser também uma chamada importante para a gente poder entender o contexto de cada país nesse cenário, para não confundir as coisas. Ô, Tico, eu acho da maior importância, eu acho que você está tentando salvar vidas. Não tenho nenhum exagero no meu argumento. E veja, não está na hora da gente ir para a rua. Claro que eu devia dizer antes que eu tenho uma profunda admiração por quem se dispõe de forma muito valente, até heróica, a correr risco de vida, de ser reprimido, não é, para defender as nossas liberdades, a nossa democracia. Portanto, meus parabéns aos jovens da periferia, que basicamente têm essa característica, os que nós vimos até agora. Né? Se organizam não ao redor de partidos, são torcidas organizadas em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, que foram às ruas e tomaram porrada, levaram bomba de gás lacrimogêneo e foram mal compreendidos e provocados pelos boçais do bolsonarismo fascista. Portanto, 1000 elogios ao militante político que tem responsabilidade. Não está na hora. Não está na hora porque o nosso campo, o campo humanista, o campo democrático, tem compromisso com a vida. A pandemia está escalando o pico. O Brasil está morrendo uma pessoa por minuto. Ontem, o número de ontem, já foi mais de um brasileiro por minuto morto. E a única condição da gente interromper esse genocídio que o senhor Jair Bolsonaro está produzindo no Brasil, até o Trump denunciou isso hoje, não é? Você imagina o limite de responsabilidade de genocídio do Bolsonaro. Nesse momento, a única saída é o isolamento social. Portanto, há uma razão muito forte, não é, da gente pedir às pessoas que não vão, por mais que eu respeite, a sociedade civil é autônoma, não tenho nenhuma vocação para aparelhar a sociedade civil, acho que ela tem que fazer o que ela achar que deve fazer, mas eu falo como pai, como avô, não é? Como militante político responsável, que não está na hora. Não está na hora, especialmente pela questão da pandemia, mas você trouxe pioneiramente uma outra avaliação que eu também conheço. Hoje, as manifestações de rua em favor do Bolsonaro estão cada vez menores e cada vez mais patéticas e ridículas. Você imagina sair 20 boçais, 20 panacas, né, com tocha, com máscara, com essa estética nazista, né, para ir budejar na porta do Supremo Tribunal Federal, gritando 300, não sei o que das quantas, que é uma menção ao Leônidas da Esparta. Isso é patético. Isso nós temos que rir dessa gente, não é? E, evidentemente, olhando sempre o desdobramento disso. Então, essas manifestações pró-Bolsonaro na rua estão nos irritando muito, porque suas teses estapafúrdias, de volta do AI-5, de censura à imprensa, de agressão de enfermeiro na Praça dos Três Poderes, né, de insulto a pessoas que estão na rua, né, porque estão forçadas a trabalhar nessa desastrada reação econômica também, que está produzindo a pior crise econômica da história. Portanto, nós estamos ficando irritados, mas não temos que entrar no jogo deles. Quem está falando aqui é quem conhece as milícias do Bolsonaro. Não é por teoria, nem por qualquer tipo de paranoia. Meu irmão, Cid Gomes, levou 2 tiros no peito, enfrentando a milícia do Bolsonaro. Jovens hiper excitados
pelo filho do Bolsonaro, que entrou aqui para fazer esse serviço, o Moro desceu aqui para fazer esse serviço, o comandante da Guarda Nacional veio aqui fazer esse serviço porco, e eles de arma na mão, jovens policiais com máscara, não é? Obrigando os comerciantes a fechar o comércio, obrigando, como milícia mesmo. Essa boçalidade o Bolsonaro vai orientar para se infiltrar, como já fez terça-feira. Terça-feira, lá em Curitiba, a manifestação era pacífica. A manifestação estava muito bem conduzida, com a motivação nobre de denunciar o racismo estrutural, não é, em linha com os protestos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que no Brasil é muito pior. 75% dos mortos pela polícia no Brasil são os negros, pardos, jovens da periferia. E aí, quando, de repente, um grupo de pessoas começou a tocar fogo no prédio do Tribunal de Justiça e assinaram ali com o desenho da foice e do martelo. Ora, a foice e o martelo é o símbolo do comunismo. Que conversa mole é essa, numa altura dessa, em pleno século XXI, já faz 30 anos da queda do Muro de Berlim? Isso é o bolsonarismo boçal. É a milícia bolsonarista que está criando esse fetiche e é a orientação do Serviço de Inteligência Estrangeira, isso é guerra híbrida. Esse Steve Bannon, que é o guru da ultradireita norte-americana, está aqui, está trabalhando aqui, né, conectado com os filhos boçais bandidos do Bolsonaro, e eles vão tentar fazer isso. Eles vão tentar produzir um cadáver e vão tentar produzir o que eles vão chamar de desordem, produzida por maconheiros, por bandidos, por terroristas, aspas, aspas, aspas. Isso foi como o general Mourão e o Bolsonaro se referiram às manifestações. Portanto, eles já estão planejados, eles vão se infiltrar. Então, se não quiserem ouvir a minha ponderação, volto a dizer, haverá hora em que nós temos que ir para a rua e eu vou estar junto com as pessoas. Mas nesse momento, seja pela pandemia, que está no seu pior momento, matando mais de um brasileiro por minuto, seja porque nós não podemos dar por ingenuidade ou por uma valentia respeitabilíssima, mas não pode ser ingênua, não é? Nós não podemos deixar o Bolsonaro ganhar essa parada simbólica de que ele é o fator da ordem contra o caos e a baderna, porque isto é um filme que a gente já conhece. A gente perde a classe média. Classe média que está crescentemente ficando contra as boçalidades do Bolsonaro, na hora que ela começar a ver, quebrar vitrine, enfim, ela começa a ficar assustada, porque no Brasil você pode matar as pessoas da periferia, mas se quebrar uma vitrine, aí o conservadorismo todo exacerba. Isso dito, uma palavra pelo menos de ponderação. Quem quiser, vai. O Glauber está achando, o PSOL é o único partido que eu estou sabendo, está estimulando isso. Então, pelo menos se cuidem. Organizem como nós nos organizávamos no passado, no enfrentamento da ditadura. Grupos de 5, todos conhecidos um do outro, não é? Para não deixar estranhos entrarem no meio. Então, cada um se proteja com mais 4, mantenha o isolamento social, se puder usar máscara contra a pandemia, e em qualquer circunstância, saia de perto de provocadores, porque eles vão querer atiçar. E a polícia da polícia, que o Bolsonaro está organizadamente excitando no Brasil, já vai fazer aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro. Avançar para rasgar faixa, para tomar bandeira, para provocar e, no fim, ter a justificativa ou o pretexto para dar um tiro num jovem brasileiro.